A graça e a paz de Deus esteja em seu coração nesse dia. Que Deus possa ministrar vida ao seu coração. Bem-vindo a essa live, Histórias e Princípios da Bíblia. Com certeza tem princípios espirituais a serem revelados ao seu coração, à sua vida, em nome do Senhor Jesus. Eu creio que Deus de fato quer falar com você hoje. Não é por acaso que você entrou aqui. Com certeza Deus quer mover, inspirar, trazer fé ao seu coração para coisas que Ele quer fazer e vai fazer nesse ano de 2025. Você vai ver o que você nunca viu e vai experimentar o que você nunca experimentou. Em nome do Senhor Jesus, você tem um dia cheio da graça e do favor abundante de Deus. Em nome do Senhor Jesus. E vamos orar. Vamos pedir para que o Espírito Santo possa falar conosco nessa ministração. Para que haja sabedoria, revelação, graça, vida, em nome do Senhor Jesus. Pai, nós voltamos nosso coração para o Senhor e declaramos que ao fluir de vida, de unção, de graça e de poder sobre as nossas vidas, declaramos que há um ambiente liberado para o fluir da Tua palavra. Em nome do Senhor Jesus, nos abrimos completamente para recebermos vida e ministração em nome do Senhor Jesus. Aleluia! Nós estamos numa série de mensagens, 365 histórias bíblicas que nós vamos compartilhar esse ano. Nós vamos de Gênesis a Apocalipse. Com certeza, Deus vai nos inspirar de uma maneira gloriosa e poderosa. E hoje nós chegamos no nosso 9º dia e vamos falar acerca da origem do pecado. Okay? Lá em Gênesis capítulo 3, versículo 1, diz assim: Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: É assim que Deus disse: Não comereis de toda a árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher: Do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: Dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: É certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Vendo, olha, presta atenção, vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Então aqui nós vemos a origem do pecado, como o pecado entrou na humanidade. Então o pecado, ele entrou aqui por um ato de desobediência. O homem e a mulher fizeram aquilo que Deus não mandou que eles fizessem, né? Então, o homem e a mulher comeram do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Deus disse que eles poderiam comer de toda a árvore do jardim, menos dessa. Mas, infelizmente, eles fizeram a escolha errada. E as escolhas erradas trazem consequências. Por isso que nós precisamos ter a sabedoria de Deus, porque escolhas certas também vão produzir frutos abundantes. O fato de você estar aqui hoje ouvindo a palavra, você está tomando uma escolha correta, uma escolha certa, de aprender, de receber, de ser inspirado, de ouvir a palavra de Deus, com certeza vai trazer bons frutos. Mas escolhas erradas vão trazer o quê? Consequências. E até hoje nós escolhemos as consequências das escolhas ali de Adão e Eva. Por isso que Deus nos ensina a darmos a resposta certa, Ele que nos conduz a caminhar nos caminhos certos, a tomar decisões sábias, e que nesse ano que está se iniciando você possa ter escolhas certas, escolhas corretas, porque com certeza vai produzir também frutos bons para você. Então, mas assim como foi no jardim do Éden, assim também o diabo, ele quer nos fazer cair no pecado. Assim como ele levou o pecado para a humanidade, ele também tenta nos fazer cair hoje. E a primeira estratégia do diabo para fazer com que nós caiamos no pecado é trazer dúvida com relação ao que Deus diz e com relação ao que Deus é. O diabo sempre vai tentar trazer
a incredulidade, para não crermos no que Cristo diz, no que Deus diz e também naquilo que Deus é. Então, ao questionar ali a mulher se poderia comer ou não da árvore, de toda a árvore do jardim, a mulher já fica pensativa. E ela diz, não podemos comer dessa árvore. Mas ela ficou tão assim, que ela ainda acrescentou, nem podemos tocá-la. Deus não tinha dito que não podia tocar. Deus tinha dito que não poderia comer. Mas veja que os questionamentos do diabo são para trazer dúvida. Então, dúvida no quê? Dúvida no que Deus diz. E aí então, a serpente diz, não, é certo que não vai morrer. Naquele momento, a dúvida foi gerada. Será que eu vou morrer ou não? Será que se eu comer eu vou morrer? Então veja, a dúvida entrou quando Satanás começou, por meio ali da serpente, conversar com Eva. E a mulher agora entra ali em tentação por acreditar ou não no que Deus tinha dito. Morre ou não morre? Eu vou ouvir a quem? E aqui, olha, eu quero dizer algo para você. Cuidado com quem você ouve. Porque dependendo de quem você dá ouvidos, você vai ser influenciado. Entende? Então você não pode ouvir qualquer um. Porque principalmente aqueles que vão trazer dúvida ao seu coração. Então nesses dias eu estava conversando com uma pessoa. E ela disse que depois de ver uma live de alguém, veio uma angústia, veio um mal-estar. Certamente aquela palavra que ele estava ouvindo veio da carne, não veio do Espírito Santo, porque não trouxe vida, mas trouxe dúvida, trouxe receios, trouxe medos, trouxe angústia. Então Satanás entrou aqui em cena, mostrando para Eva, falando outra coisa que Deus havia dito, para trazer então uma dúvida. Cuidado com a dúvida. Não ande baseado na dúvida. A Bíblia diz, seja a paz de Cristo o vosso árbitro. Se está em dúvida, não faça. Só faça aquilo que você tem plena convicção. Tenha certeza que é Deus querendo que você faça. Por quê? Porque Deus traz a fé. E a fé é a certeza. O que é fé? Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam, convicção de fatos não se vêem. Então, se você não tem fé, não faça, porque Deus trabalha com certeza. A mulher ficou em dúvida. Morre ou não morre? Eu posso ou não? Então, essas dúvidas, então, faz com que a gente acaba caindo no pecado. Então, a primeira estratégia do diabo é lançar dúvida naquilo que Deus disse. Agora, a vitória está sempre em ficarmos com o que Deus disse. Sejam as circunstâncias e as pessoas mentirosas, mas a palavra de Deus verdadeira. Se Deus disse, então está dito. Ficamos com o que Deus disse. Se Deus disse que não é bom, então não é bom. Se Deus disse que pode, então nós podemos. Inclusive ele disse que nós podemos todas as coisas naquele que nos fortalece, que é Ele mesmo. Então nós podemos. Fique com aquilo que você ouviu de Deus. Permaneça na fé naquilo que Cristo de fato fez por você. Aleluia! Glória a Deus! Eu creio nisso. Eu creio no poder da palavra de Deus. A Regina está falando aqui, mandando um abraço. Aleluia! Saindo do hospital. Silvano já está de alta, aleluia. Nós oramos por vocês, aleluia. E tem sido uma benção. O livro, aleluia. E abençoou outro paciente com o livro, aleluia. Abençoe mesmo. E olha que nós passamos apenas os 12 primeiros capítulos, mas essa semana, em nome de Jesus, profetiza, viu, gente? Às vezes há resistências, profetiza que esse livro vai chegar nas suas mãos completamente aí, em nome de Jesus. E vai ser a bênção para milhares de vidas, em nome do Senhor Jesus, que nós vamos espalhar essa mensagem do poder de Deus, da graça de Deus, da palavra de Deus, em nome de Jesus. Então nós ficamos com aquilo que Deus disse. A vitória está
em ficarmos no que Deus disse. E aí sim nós vamos alcançar aquilo que Deus tem para nós, vamos desfrutar de uma vida abundante, longe do pecado, longe das coisas desse mundo, e vamos viver o que Deus tem para as nossas vidas. Então nós devemos sempre obedecer ao que Deus diz, porque certamente nós vamos experimentar o melhor de Deus para as nossas vidas. Mas a serpente continua trazendo dúvida ao continuar dizendo, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Em outras palavras, se Deus fosse bom mesmo, ele deixaria vocês comer desse fruto. Qual o problema? Vocês iam conhecer o bem e o mal. E aí então o diabo trouxe dúvida com relação à bondade de Deus. E aqui é outra estratégia do inimigo. Então primeiro, o diabo quer te levar a duvidar do que Deus disse. E segundo, o alvo do diabo é levar com que você duvide da bondade de Deus. Mas deixa eu te dizer, quando os pais proíbem os filhos de tocar ali na tomada, eles estão sendo maus ou bons? Com certeza são bons pais. Por quê? Porque estão guardando seus filhos. Ou simplesmente, não, pode tocar aí. Se morrer, morreu. Não, não é assim. Pais dizem, não faça isso. Não toque naquilo. Por quê? Porque nós somos bons pais. E olha que, na verdade, o bom mesmo é o Senhor. Mas nós falamos essas coisas para os nossos filhos. Porque nós amamos, porque nós queremos guardar. Então, quando Deus disse não faça, não é porque Deus não é bom. É porque Deus está te guardando. Então, veja, quando Deus diz não, não quer dizer que Deus não te ama. Quer dizer que Deus te ama muito. E sabe que aquilo ali, naquele momento, não vai ser bom para você. Entenda a bondade de Deus. Compreenda a bondade de Deus. Então a tentação vem quando pensamos que Deus não é bom. Porque se Deus é bom, Ele tinha me dado isso, tinha me dado aquilo. Agora eu tenho que fazer pelas minhas próprias forças. E aí você cai no pecado, e você faz o que não deveria. Por quê? Porque você duvidou da bondade de Deus. Mas nunca duvide da bondade de Deus, porque Deus é bom. Deus é muito bom. E eu sempre gosto de falar dessa história. Quando eu falo acerca da bondade de Deus, nós temos que confiar na bondade de Deus em todo tempo, em todo momento. Conta-se uma história de um rei e um servo. Esse servo era muito temente a Deus. E ele sempre dizia para o rei, Deus é bom, Deus é muito bom. Então tudo que acontecia, lá estava o servo dizendo para o rei, meu rei, Deus é bom, Deus é muito bom. E esse rei gostava muito de caçar. Certa vez eles foram para uma caçada. E aconteceu que ali naquela caçada, uma fera mordeu o dedo do rei e arrancou. E naquele momento ele gritou pelo servo que estava um pouco distante. O servo veio correndo e disse, calma meu rei, calma. Deus é bom, Deus é muito bom. E ele falou assim, que Deus é bom que nada. Acabei de perder o dedo. E ele ficou muito indignado com o servo, mandou ele para a prisão. Um ano depois, o rei já recuperado o dedo. Claro, não nasceu outro. Ele foi para a caçada, só que dessa vez sozinho, porque o servo estava na prisão. E aconteceu que nessa caçada, uma tribo de canibais pegou o rei. E começou todo aquele ritual para matar o rei. Quando estavam para sacrificar o rei, alguém falou, para tudo. Não podemos matar esse animal. Ele está com defeito. Expulsa ele aqui do nosso meio, para que não venha maldição sobre as nossas vidas. E aí então, expulsaram o rei voltou para o palácio, lembrando do servo, do que o servo dizia, Deus é bom, Deus é muito bom. Então ele chega no palácio, chama o servo que estava preso, vem então o servo, já com um sorriso, e diz, meu rei, Deus é bom, Deus é muito bom. Que é verdade, Deus é bom, Deus é muito bom, porque eu perdi o dedo aquela vez, agora eu fui livre da tribo de canibais. Mas servo, se Deus é bom, por que Ele permitiu que você ficasse um ano na prisão? E aí, então o servo abriu um sorriso, colocou as mãos para frente e disse, meu rei, Deus é bom. Porque se eu não estivesse nessa prisão, certamente eu estaria com o Senhor nessa caçada. E o animal sem defeito seria eu. E eu estaria morto. E então eles celebraram a bondade de Deus. Muitas vezes nós passamos por circunstâncias e que às vezes nos deixa tentados a tomar nossas próprias decisões, a fazer nossas próprias escolhas, porque nós não estamos vendo aparentemente a bondade de Deus.
Mas deixa eu dizer, Deus é bom. Deus é muito bom. E Ele sempre vai ser bom com você. Não permita que o diabo traga dúvida acerca da bondade de Deus sobre a sua vida. Deus é bom. Deus tem uma família para você. Deus tem um ministério para você. Deus tem saúde para você. Deus tem provisão. Deus tem portas abertas. Deus tem restituição sobre a sua vida. Ele é bom. Sabe, não tome suas decisões precipitadas. Fique na casa do Pai. Não saia pelo mundo como aquele filho pródigo, porque seu Pai é bom. Fique no lugar onde você deve ficar. E se você saiu, volte para a casa do Pai, porque esse é o lugar que você deve estar, porque Ele é bom. Não permita as tentações do diabo dizendo que você não está sendo cuidado e que Deus não se importa com você, porque é mentira. Deus é bom, Ele é um bom Pai e Ele te ama. Não caia no engano do diabo. Aquela mulher, ela, no caso Eva, né? Ela foi enganada, porque não viu um Deus bom. E a Bíblia diz no Novo Testamento, é que a bondade de Deus é que nos conduz ao arrependimento. É a bondade de Deus que nos conduz de volta. É entendermos o quanto Deus é bom, o quanto Ele é bom, é que nos faz estar com Ele, mudar a nossa mentalidade, deixarmos as coisas do mundo. Essa mentira que dizem que quanto mais nós conhecemos a graça, mais nós vamos viver do pecado, é um engano. Porque quem viu a graça de Deus é que vai viver longe do pecado, porque a graça é a toda provisão de Deus para vencermos o pecado e as tentações do inimigo. É saber o quanto nós fomos perdoados, o quanto a graça nos alcançou. É isso que nos faz vencer o pecado. É saber que em Cristo nós já morremos, para que agora com Ele também nós ressuscitamos e vivemos uma nova vida em Cristo Jesus. Essa é a nossa vitória contra o pecado, contra as coisas deste mundo. E aqui nós vemos, então, a ação do inimigo e como o pecado entra. A Bíblia diz que vendo a mulher que era boa, a árvore boa para se comer, agradável aos olhos, a árvore desejada para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Veja que a porta de entrada do pecado são os nossos sentidos, os nossos 5 sentidos. Então, a mulher viu, é a visão, é o que nós vemos, é o que nós ouvimos, não é? É o que nós falamos, é o que nós cheiramos, é o que nós tocamos. A ação do inimigo sempre é de fora para dentro. Então, cuidado com o que você vê, cuidado com o que você ouve, principalmente. Cuidado, porque aquilo que nós vemos é um problema, porque ela traz para dentro de nós uma tentação. O que aconteceu com a queda de Davi? Foi porque ele viu o que não deveria vir. E ele então é tentado, e aí você sabe que ele cai ali em adultério, porque ele viu. Então cuidado com o que você vê, mas também cuidado com aquilo que você ouve. Cuidado com quem você ouve. Porque o que vê e o que ouve pode trazer uma grande tentação para dentro de você. E pode tirar do propósito de Deus, e pode trazer consequências terríveis. Então a queda aconteceu porque Eva, primeiro, ouviu quem não deveria ouvir. E depois colocou os olhos aonde não deveria ter colocado. Então, nesses dias, que você volte os seus olhos para Cristo. Inclusive, a Bíblia diz que nós podemos nos desembaraçar de todo o peso e de todo o pecado que tenazmente nos assedia, para que nós corramos a carreira que nos está proposta. Como? Olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé. Deixa eu ler esse texto. Hebreus 12, versículo 1 diz: portanto, também nós, visto que temos a rodear tão grande nuvem de testemunha, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Como? Como que nós vencemos o pecado? Olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual em troca da alegria
que lhe estava proposto, suportou a cruz, não fazendo caso da vergonha, e está assentado à destra do trono de Deus. Então veja, a vitória está em olharmos para Jesus. Você quer vencer o pecado? Então olha para Jesus. Dê ouvidos ao que Deus falou, mas também coloque seus olhos em Cristo. Porque com certeza com seus olhos em Cristo, você vai vencer todas as tentações. Quando você está aqui ouvindo essa ministração, você está colocando seus olhos em Cristo. Você está ouvindo que Cristo está falando com você. Com certeza isso tem valor espiritual. Com certeza isso é muito importante. Porque você está colocando os olhos em Cristo, está ouvindo de Cristo. E isso é que te faz vencer o pecado e te dar uma vida vitoriosa em Cristo Jesus. Se você crê, diga amém, amém e amém. Aleluia. Deixa eu orar por você. Deixa eu orar para que Deus possa fazer milagres hoje. Não sei qual a sua necessidade, não sei qual o seu problema hoje, mas eu sei que Deus é bom e Deus faz milagres hoje, em nome do Senhor Jesus. Pai, nessa hora, eu quero liberar palavras de vida, de graça, de favor, sobre a vida dos meus irmãos. E declarar que aqueles que estão enfermos são curados. Aqueles que estão passando por lutas, desafios, o Senhor é com eles e dá a força a eles e a vitória a eles. Pai, em nome do Senhor Jesus, que eles experimentem da bênção, da multiplicação, do crescimento. Nesse novo ano eles experimentem mais e mais do Senhor. Eles cresçam em graça, em favor. E aquilo que eles têm recebido da parte de Deus, eles possam transmitir a outros, eles possam compartilhar com outros. Pai, eu declaro que em nome de Jesus a abundância do Senhor, a restituição sobre a vida deles, aquilo que o diabo roubou, eles vão ser restituídos e vão receber ainda mais, vão receber abundantemente mais, porque o Senhor é um Deus da restituição, o Senhor é um Deus que faz coisas extraordinárias. Por isso nós já liberamos palavras de vida e de bênção sobre a vida dos meus irmãos, e que eles vão desfrutar da abundância do Senhor nesses dias, em o nome do Senhor Jesus. Amém e amém. E deixa eu te dizer, você vai ver o que você nunca viu e vai experimentar o que você nunca experimentou, em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Lembrando que você pode fazer perguntas para mim, tá bom? Se tiver alguma pergunta sobre a Bíblia, sobre a palavra, sobre aquilo que nós estamos compartilhando, você tem sempre liberdade de falar aqui para que eu possa responder. Aleluia. Alguém pediu oração aqui. Peço oração pela minha esposa que está com suspeita de diabetes. Deus repreenda todo o mal. Em nome do Senhor Jesus, já eu quero declarar que a sua esposa é curada no poder do nome do Senhor Jesus. Receba aí essa palavra de oração. Em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Se você tiver alguma pergunta, você pode perguntar, tá bom? Porque com certeza eu estou aqui para também te abençoar com aquilo que Deus tem nos ensinado nesses dias, em nome do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Lembrando que nós estamos numa série de ministrações, de lives de segunda a sexta, né, às 6 da manhã, horário aqui dos Estados Unidos, 8 horas, horário do Brasil. Nós temos também um grupo do WhatsApp, aí na bio, você pode entrar, ali eu vou passar o livro, e eu quero declarar em nome de Jesus, vai ser esta semana, vamos concluir toda a diagramação ali, correção e tudo mais. Também temos ali no nossa bio, nosso perfil, o nosso ali o link para o YouTube, onde nós estamos deixando essas lives salvas ali também, e para que aqueles que não podem participar ao vivo possam depois também serem abençoados com a ministração. E nós vamos organizar ali por mês e por temas ali. Com certeza vai ser uma grande bênção depois desse material de um ano de ministração. E você vai ter a oportunidade também de voltar ali e pesquisar e achar a palavra que você ouviu aqui nesses dias. Então vai ficar muito melhor. E outra coisa que nós queremos também expandir e multiplicar a palavra de Deus para outras pessoas. E ali também muitas pessoas vão ser abençoadas que talvez não entrem no Instagram, tá bom? Então eu creio que vamos ter um grande ano, viu? Um ano muito poderoso e eu conto com você.
E como nós falamos ontem, e se você não ouviu, ouça a palavra de ontem, o que nós recebemos é para compartilhar. Deus compartilhou conosco todas as coisas, né? Então agora nós também compartilhamos. Então aquilo que você tem recebido aqui é também para compartilhar com outros, em nome do Senhor Jesus. Não só enviando essa mensagem aqui, não é, os links, mas também fazendo com que você mesmo compartilhe com outros aquilo que você tem recebido. Eu louvo a Deus por isso. Quando eu vejo irmãos que estão aqui me ouvindo, depois eu os ouço fazendo uma live ou compartilhando algo na internet, eu fico muito feliz, porque está vendo o que? Multiplicação. E eu sei que mesmo que eu não esteja vendo, talvez aqui na rede social, eu sei que você está fazendo aí na sua casa, no seu grupo de influência. Com certeza tem pessoas ao seu redor que estão sendo abençoadas com a mensagem que você tem recebido aqui, em nome do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Estamos juntos. Conte comigo. Qualquer coisa, me chame aí no particular. Quero ser uma bênção na vida de vocês, em nome do Senhor Jesus. Um grande abraço e até amanhã, em nome do Senhor Jesus. Deus abençoe.